Sabia que existe uma floresta misteriosa que está desaparecendo e levando os animais junto? Olá, pessoal! Hoje vamos explorar a incrível história da floresta que some, um enigma que tem levado os habitantes da natureza a desaparecerem junto com ela. Tudo começou há décadas, quando os moradores locais, preocupados com o sumiço progressivo de diversas espécies animais da região, decidiram investigar mais a fundo o mistério que envolvia a floresta que some. Relatos antigos mencionavam eventos estranhos e desaparecimentos inexplicáveis, acrescentando um ar de mistério e medo ao local. Era como se a própria natureza estivesse sussurrando segredos aos poucos para quem quisesse ouvir. As primeiras expedições para tentar desvendar o enigma levantaram mais perguntas do que respostas e deram início a uma jornada repleta de descobertas surpreendentes e consequências imprevisíveis. As primeiras vítimas do enigma da floresta que some foram as aves canoras que costumavam preencher a floresta com seu canto melodioso todas as manhãs. Os ornitólogos locais ficaram perplexos ao perceberem que, dia após dia, o número dessas aves iam diminuindo até que, de repente, não havia mais nenhum sinal delas na região. As buscas por seus ninhos vazios e acúmulos de penas abandonadas apenas aumentavam o mistério em torno do sumiço repentino dessas belas criaturas aladas. A cada canto, o eco da floresta se tornava mais silencioso, como se as aves estivessem se esvaindo em um sussurro. Os moradores da região, acostumados com a melodia das aves, logo notaram a ausência melancólica do canto que outrora animava os deuses. O silêncio se tornara um companheiro constante, testemunhando a lenta agonia da floresta em declínio. Enquanto o mistério das aves canoras se aprofundava, novas perturbações ecoavam pela floresta que some. Os mamíferos, outrora vibrantes protagonistas do ecossistema, agora se tornavam espectros fantasmagóricos, esvaindo-se em vislumbres furtivos ou rastros indecifráveis. Morcegos, esquilos, coelhos e raposas, figuras familiares dos bosques, tornavam-se visitantes ocasionais, seus lares e refúgios ameaçados por uma força invisível. Cada animal que desaparecia agravava o enigma, tecendo uma teia de apreensão e desespero entre os habitantes locais. Os relatos de avistamentos esporádicos de alguns mamíferos alimentavam a esperança de que eles ainda estivessem por perto, mas sem deixar marcas duradouras, seus passos se tornavam cada vez mais silenciosos, como se a própria natureza estivesse conspirando para esconder seus rastros. À medida que a floresta mergulhava em seu mistério, os répteis e anfíbios revelavam um comportamento ainda mais perturbador. Répteis como cobras e lagartos, que outrora cruzavam tranquilamente os caminhos da floresta em busca de sol para aquecer seus corpos escamosos, agora pareciam ter desaparecido por completo. Sem rastros ou vestígios de sua presença, percebeu-se que a diversidade dessas criaturas havia sido drasticamente reduzida. Os anfíbios, inicialmente abundantes entre as folhagens úmidas e nos pequenos riachos da floresta, também estavam sumindo misteriosamente. A ausência dos cantos das rãs e o silêncio dos sapos noturnos ecoavam como um lamento pela perda gradual de suas presenças naquele ecossistema em colapso. Os ciclos da natureza, outrora harmônicos, agora se quebravam em um labirinto de ausências, cada criatura silenciando o eco da floresta em um enigma cada vez mais perturbador. Os insetos, outrora mantos coloridos que embelezavam a floresta que some, agora se tornavam fantasmas etéreos, seus zumbidos e farfalhar se tornando ecos distantes em um mundo em decadência. Borboletas, beija-flores e abelhas, figuras vibrantes dos campos floridos, desapareciam em um turbilhão de névoa e silêncio. A ausência dos insetos transformava a floresta em um ecossistema moribundo, sua teia de vida se desfazendo em um véu de mistério e melancolia. Os ecossistemas que outrora prosperaram com a harmonia da vida em decomposição se tornaram reflexos fragmentados de si mesmos, seus habitantes se esvaírem em vislumbres etéreos. A floresta que some se tornava um labirinto de sombras e sussurros, seus segredos se aprofundando em um abismo de mistério. O eco da floresta, outrora vibrante, agora se tornava um lamento silencioso, ecoando a tristeza de um reino natural em declínio. O canto das aves, a melodia dos riachos, o zunir dos insetos, tudo se esvaía em um turbilhão de ausências.
A floresta em seu declínio parecia sussurrar segredos sombrios em um idioma ancestral. E a cada eco que se apagava, a angústia se intensificava entre os habitantes da região. Havia um elo perdido entre o passado e o presente, uma ligação ancestral que se desfazia com o desaparecimento de cada espécie. Enquanto o mistério da floresta que some se intensificava, os moradores locais contavam histórias emocionantes de encontros com a anciã da floresta, uma figura mística que habitava as profundezas das florestas mais densas. Conhecida por sua sabedoria milenar e poderes sobrenaturais, a anciã era invocada em momentos de crise, buscando sua orientação e proteção. No entanto, a cada relato, a figura da anciã se tornava mais enigmática e distante. Seus conselhos, antes claros e inspiradores, agora se confundiam em mensagens obscuras e enigmáticas, deixando os buscadores à deriva em um mar de dúvidas e medos. A floresta que some, já em seu declínio, parecia se fechar em torno dos que ousavam perturbá-la, escondendo a anciã em um véu de mistério. Em meio ao crescente terror, os moradores da região se viam presos em um ciclo de mistério e apreensão, buscando respostas nas profundezas da floresta que some. Com o coração pesado e a alma inquieta, enfrentavam os perigos que se escondiam entre as sombras das árvores. A cada passo que davam, o eco da floresta sussurrava segredos sombrios, revelando a devastação que se abatia sobre o reino natural. A floresta que some se tornava um enigma cada vez mais profundo, seus segredos se entrelaçando em um véu de mistério e medo. A cada eco que se apagava, o terror se intensificava, aprisionando os moradores da região em um labirinto de suspense. A investigação da floresta que some, conduzida por cientistas e ambientalistas, desvendou um segredo chocante, a presença de uma substância misteriosa que emanava das próprias árvores. Essa substância, inicialmente desconhecida, revelou-se como um enigma complexo e desafiador, forçando os especialistas a buscarem respostas em um turbilhão de análises e experimentos. O mistério da ecoforma, como foi nomeada a substância, se aprofundava com cada nova descoberta, levando os pesquisadores a questionarem a verdadeira natureza da floresta que some e seus segredos. A análise da ecoforma em laboratório revelou propriedades desconhecidas até então pela ciência, desafiando as teorias existentes sobre a conexão entre plantas e animais. Com sua coloração brilhante e aroma hipnotizante, a substância parecia formar uma espécie de rede invisível que se estendia por toda a floresta, interligando as árvores em um padrão complexo e intrigante. A esperança renasceu entre os pesquisadores diante dessa descoberta extraordinária, mas o mistério da floresta que some estava longe de revelar todos os seus segredos.